Livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Eu quero repetir esse versículo com a igreja, versículo 9. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. Lê, igreja. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém. Vou dar continuidade. Olha, ponte neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: o que é que vês, Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A igreja pode estar sentada no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Queridos, a primeira característica que eu vejo aqui na palavra do Senhor, e fico maravilhado, é que a palavra começa no versículo 1, dizendo palavra de Jeremias, ou seja, a palavra do Senhor está sendo dirigida a Jeremias, para que Jeremias, ele escrevesse, ele relatasse a suma das coisas nesse livro. Mas o que me prende aqui é que a palavra fala no capítulo 1, palavra de Jeremias, filho de Ilquias, 2 sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. Ora, Jeremias, ele não era filho de qualquer pessoa. Jeremias, ele era filho de sacerdote. Filho de sacerdote, mas um filho de sacerdote, primogênito, como Jeremias era, ele tinha que assumir o sacerdócio. Ele tinha que ser sacerdote como seu pai. Como João Batista também. João Batista, ele era filho de Zacarias, não é isso? E como filho de Zacarias e também primogênito, ele tinha que ser sacerdote. Mas você vê que João Batista, ele não foi sacerdote aos olhos humanos. Ele foi sacerdote aos olhos do Senhor. Mas ele quebrou totalmente aquela tradição. Ele quebrou totalmente aquela liturgia, não sendo sacerdote aos olhos humanos. E aqui também eu vejo que Jeremias, ele tinha que ser sacerdote. Ele tinha que seguir essa linhagem. Mas aprove o Senhor fazer diferente com a vida desse homem. E glórias a Deus por isso. Então guarda esse primeiro detalhe, que nós vamos entrar nele lá atrás. E veio a palavra do Senhor no dia de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Mas antecipando um pouco aqui no versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, o Senhor falando para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. O Senhor vira para ele e fala: não, como é que tu pode dizer que tu é uma criança? Eu estou me revelando a você. Vê se é difícil você fazer isso, Jeremias. Aonde eu mandar você ir, você vai. Tu pode fazer isso? Posso. O que eu mandar você falar, você fala. O que eu mandar você fazer, você faz. Eu te chamo para arrancares. Eu te chamo para derrubar. Eu te chamo para destruir. Mas eu te chamo também para plantar e para edificar. As nações te dei por profeta. Não temas a ninguém. Não temas aos seus inimigos, porque eu sou contigo. Pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que esse homem aqui, ele foi um profeta do Senhor, ele foi bem-aventurado em tudo. Deus esteve verdadeiramente com ele de uma forma poderosa, de uma forma tremenda. O Senhor profetizou pela boca de Jeremias tudo o que aconteceria ao povo de Israel por conta da desobediência a Deus,
por conta de ter se desviado da sua palavra. Tanto que depois Jeremias, ele escreve Lamentações de Jeremias. E no livro de Lamentações você vê que ele escreve todo em lágrimas, dando assim a ser conhecido como profeta chorão, portanto que ele chorou por conta do povo ali de Israel. Portanto que ele buscou. E hoje nós também, querido, vemos a degradação do evangelho hoje, como ele é distorcido, e nós também choramos. Nós também choramos. Nós choramos e lamentamos e buscamos a face do Senhor para ver uma transformação dentro disso. Mas pastor, tudo bem, mas eu não entendi aonde o Senhor quer chegar com esta mensagem. Eu quero dizer para você, queridos, que naquela época, até o momento de Jesus, até um pouco além ainda, até a época de Paulo, quando Paulo foi levantado 22 anos depois de Cristo, para ser apóstolo, que Paulo pregou, até o fim da sua carreira, 40 anos de ministério, ou seja, dando aí mais ou menos 62 anos depois de Cristo, ter um status de sacerdócio, era algo desejado entre o povo judeu. Era algo vistoso, era algo que lhe trazia autoridade, era algo que trazia posição, era algo que trazia status, era algo que trazia respeito. Então quem era um sacerdote ali, tanto que a palavra fala, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio o Senhor com a palavra quem? A João Batista. Ora, mas por que o Senhor não usou Anás e não usou Caifás, mas ele usou João Batista? Já que o sumo sacerdote era um posicionamento grande diante dos homens, era a autoridade máxima de Deus na terra. Por que Deus não usou aqueles homens? Havia já 400 anos que Deus não se revelava ao povo de Israel. 400 anos quando isso foi quebrado, quando ele se revelou a Zacarias. E Zacarias ali revelado pelo Espírito Santo, de que seria pai de João Batista, e que João Batista faria diferença, que ele prepararia o caminho do Senhor, e assim foi conforme a vontade do Senhor. Mas ele não usa o sumo sacerdote, ele usa João Batista. Ele usa aquele que vem diferente de todos, vestido diferente, se alimentando de uma forma diferente. Mas João Batista era para ser sacerdote também. Por que João Batista não quis? Por que Jeremias não quis? Porque foi a vontade do Senhor. E nós, como servos do Senhor, temos que fazer a sua vontade. Não é o que nós queremos, é que o Senhor quer para nós, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu vejo que a diferença de Jeremias, eu vejo que a diferença de Isaías, eu vejo a diferença de Moisés, eu vejo a diferença de João Batista, a diferença que eu vejo nesses homens, foi que eles não almejavam o sacerdote. Eles não buscavam o sacerdócio, eles buscavam a Deus. Eles não buscavam um cargo, eles não buscavam uma promoção, eles não buscavam um status diante da sociedade, eles não buscavam um respeito da sociedade, eles buscavam a aprovação de Deus. E eu vejo que esses homens não buscaram sacerdócio, não buscaram, querido, ali posição, eles buscaram somente fazer a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, é Deus que te busca para a obra dele. É Deus que te resgata. Eles não escolheram, eles foram escolhidos. Eles não almejaram sacerdócio, eles não almejaram ser profeta, eles não almejaram se destacar no meio da sociedade, eles almejaram somente ser obreiros aprovados, que não tinha do que se envergonhar e que manuseasse bem a palavra da verdade. E o Senhor olhou para eles e falou: é esse que não deseja cargo, é esse que não deseja promoção, é esse que não deseja status, é esse que não deseja fama, é esse que eu quero para fazer a minha obra. É os que se humilha, é os que desce, é os que diminui para mim crescer, que eu quero usar. Jeremias podia ter falado não, ter reivindicado, não, peraí, eu sou sacerdote, é direito meu. Eu sou primogênito, meu pai é sacerdote, eu tenho que ser sacerdote também. Mas por que Jeremias também não queria ser sacerdote? Porque aquele sacerdote não andava mais segundo a razão de Deus, andava segundo a razão da sua mente, do seu pensamento. Andavam dentro daquilo que eles achavam que era certo. E a maior prova disso foi que já na época de Jesus Cristo, os sacerdotes sabiam como ninguém, porque escreviam a lei, ensinavam a lei, se reuniam nas sinagogas, estava escrito lá como mandamento: não matarás. E eles mataram Jesus, porque já não importava mais o que a palavra, o que a escritura, ou o que o Espírito revelasse. O que importa é que eles, através da sua razão, eles empunhavam as suas leis, as suas razões,
aquilo que eles achavam que estava certo. Mas eu vejo nesses homens aqui um chamado de Deus. E por eles ter um chamado de Deus, eu vejo que eles eram intocáveis. Porque o Senhor também chamou Elias, sim ou não? Chamou. E Elias estava diante de 450 profetas, 450 soldados dos profetas de Baal, estava ali também com a presença do rei Acabe, o exército do rei Acabe, e ele zombava do Deus Baal. Ele zombava dos 450 profetas de Baal, dizendo: clama mais alto, o teu Deus deve estar dormindo. E quando aquele homem pegou a palavra diante do povo, ele clamou a Deus e fogo do céu desceu e consumiu todo aquele holocausto. De forma que os homens ficaram pasmados, e ele pegou a espada e feriu todos, porque o Senhor estava com eles, eles não temiam nada nem a ninguém, porque eles não foram buscar um cargo, eles não se formaram por uma teologia, eles não se formaram por um livro do pastor fulano, eles foram formados pelo Espírito Santo de Deus, não porque queriam isso, mas porque foram chamados para isso. Eles foram chamados para isso. Tinha muitos homens ali, tinha o próprio pai de Jeremias, Euquias, tinha Josias, tinha Amon, tinha todos eles ali da linha sacerdotal para Deus usar. Na época de João Batista tinha Anás, tinha Caifás, tinha Gamaliel, tinha todos esses homens, mas Deus não quis eles. Porque o que esses homens queriam era mostrar para a sociedade que eles tinham uma posição eclesiástica. Não estavam preocupados em mostrar para Deus a preocupação com almas. Pastor, mas qual o fundamento dessa mensagem? O fundamento da mensagem, que aqueles que buscam um cargo, aqueles que buscam uma posição, aqueles que buscam uma posição eclesiástica dentro de uma igreja, dentro de uma organização eclesiástica chamada igreja, aqueles que buscam uma posição para si, aqueles que estudam para se formar, para ser um pastor, para ser um presbítero, para ser um diácono, para ter uma posição eclesiástica, aqueles que se estudam para estar num púlpito, para estar numa convenção, né, para ser um conferencista internacional, esses estudam para ter fama, esses estudam para ter reconhecimento humano, esses estudam para ter um cargo e uma promoção. Aqueles que buscam ser pastor, aqueles que buscam ser presbítero, aqueles que buscam ser diáconos, aqueles que buscam as grandes conferências e um espaço no meio desse ramo tão próspero, tão promissor que é hoje mexer com a fé dos outros, esses se formam para aparecer para os homens. Esse se preocupa com a sua própria imagem. Esse se preocupa com o seu status. Mas aquele que é chamado pelo Senhor, ele só tem uma preocupação: almas, vidas. É a única preocupação dele. E eu vou provar para você agora que a maioria, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, saberá que houve um profeta no meio deles. A maioria que hoje está implantado dentro do meio cristão, são aqueles que não estão preocupados com as almas. Jeremias, eu te chamo por profeta. Ai, Senhor, que vou perecendo. Como pode? O Senhor não pode, eu não posso falar nada, eu sou uma criança. Deus não se revela para menino espiritual. Deus não se revela. Se Deus está se revelando a você, se Deus está enchendo o teu coração da palavra, se Deus está descamando os teus olhos para você ver a verdade, o caos que se encontra hoje dentro das igrejas, um Deus que cura, mas que o povo está enfermo, um Deus que abre portas, mas que o povo está desempregado, um Deus que liberta, mas o povo está cativo tomando antidepressivo, não é isso? Um Deus que restaura casamento, mas a maioria dos casamentos estão acabados, um Deus que envergonha Satanás, mas na maioria das famílias Satanás está prevalecendo. Eu não creio que o erro seja desse Deus. Porque esse Deus para operar, esse Deus para agir, esse Deus para se manifestar, Ele deixou regras claras que estão sendo quebradas debaixo dos nossos olhos. E o que nós estamos fazendo? Calados, se Deus nos deu a palavra de vida eterna. Esses homens aqui receberam um chamado do Senhor. Não digas eu sou uma criança, eu estou me revelando a você. E você não é mais um menino espiritual, você não é mais uma menina espiritual, porque a cada culto Deus se revela aqui de forma tremenda, de forma poderosa. A cada culto Deus te ensina algo mais da Escritura. Nada é pregado baseado num livro de razão humana. Até a escola bíblica aqui não é revistinha, é Bíblia. O Senhor tem se revelado aqui, tem jogado câncer por terra, tem curado diabetes, tem curado leucemia nesse lugar. Ele tem restaurado casamentos, Ele tem glorificado o nome dEle. Satanás tem sido envergonhado aqui nesse lugar. Aonde a pessoa está, o Senhor vai lá e lá mesmo o demônio é envergonhado. Ele tem feito isso debaixo dos teus olhos. Então você tem conhecido o poder de Deus. Então ninguém aqui é menino espiritual.
Ninguém aqui é menino, temos que crescer ainda na graça, no conhecimento, mas dizer que é menino espiritual, e Deus está te revelando nesta noite, Deus ele está mostrando a palavra, Ele está mostrando a gravidade do problema, e eu sei que você não está buscando um cargo eclesiástico, eu sei que você não está buscando, querido, a fama, buscando ser um conferencista internacional, mas você está buscando fazer a vontade de Deus, então o Senhor está te escolhendo hoje por profeta, o Senhor está te escolhendo hoje para fazer a vontade dEle, e a vontade dEle é: pregue em tempo e fora de tempo. Abre a boca e prega e mostra que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é isso corrompido, profanado, que se prega no dia de hoje. Que o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho de cura, é um Evangelho de libertação, é um Evangelho de restauração, é um Evangelho de ousadia, onde nós ousamos entrar no Santo do Santo e fazer aquilo que é a única e soberana vontade de Deus, porque quem é chamado não teme. Quem é chamado não teme subir no morro 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, se necessário for. Quem é chamado não teme andar na rua 2 horas, 3 horas da manhã. Quem é chamado não teme estender as mãos e orar por um demônio, não importa a hierarquia dele, sabe por quê? Porque tu vai estender as mãos, mas tu sabe quem vai operar: Jesus. Quem tem chamado não tem medo, não tem dúvida, quando estende a mão para orar para uma pessoa com câncer, porque sabe que não é você que vai curar, mas é Jesus, mas Ele mandou você cumprir uma ordenança dizendo: impõe tuas mãos, porque impõerão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Quem é servo do Senhor não se preocupa com a comida de amanhã, quem é servo do Senhor não se preocupa com a conta que vai ser paga, porque Ele diz que quando eu busco o reino de Deus, quando eu busco a sua justiça, aleluia, as coisas que eu necessito, elas são acrescentadas à minha vida. O servo que tem chamado, ele não tem medo de escuro, porque dentro dele arde uma tocha que nunca se apaga, chamada Espírito Santo de Deus. O servo que tem chamado, ele não sente sede, porque nele é um rio que jorra e salta para a vida eterna, onde quem prova desse rio jamais tem sede, é água viva, a palavra de Deus que jorra em nossos corações através do Espírito. Quem é servo do Senhor e tem chamado, ele não teme a morte, porque ele sabe que o viver é Cristo, e o morrer dele é lucro, porque ele vai para a glória. Ele ouvirá uma voz dizendo: vinde bendito de meu Pai, e morrer fazendo a obra do Senhor. Morrer aqui, querido, ser perseguido e ser morto, é muito difícil acontecer isso hoje, mas acontecer isso é algo muito grande, sabe por quê? Porque tu morre como mártir, e a palavra fala que os mártires vão estar lá, sentado com o Senhor lá, vai estar pertinho do trono dele. Eu não mereço estar perto do trono dele não, então por isso que eu não acredito que eu vou morrer pelo que eu prego, mas se morrer também você sabe que eu estou na glória. Porque agora é que vai começar a mensagem. Agora que o negócio aqui vai ficar quente. Ele vai falar aqui, querido, no versículo 9. Nós até repetimos. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me: o Senhor, eis que põe as minhas palavras na sua. Vamos repetir? Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Vamos analisar o texto. Ele estava tendo uma visão, ele ouviu a voz de Deus, ele viu a mão do Senhor tocando na boca dele, e dizendo: eis que eu ponho a palavra do cursinho de teologia na sua boca. Foi isso que Deus falou. Eis que eu ponho as palavras do livro de Billy Graham na sua boca, de Kenneth Reagan na sua boca. Eu coloco as palavras de Myles Monroe na sua boca. Eu coloco as palavras do pastor fulano, do pastor ciclano. Eu coloco as palavras do PhD, bacharel em teologia fulano de tal, boto na sua boca. Foi isso que falou, não. Eu ponho as minhas mãos na sua boca. Eu toco as minhas mãos na sua boca e ponho em sua boca as minhas palavras. As minhas palavras ponho em sua boca. E a palavra vai mostrar em Jeremias 18. O Senhor mostrando que palavras são essas. Jeremias, come o rolo. Come este rolo. Come. Ele comeu, irmão. Ezequiel, sempre confundo. Ezequiel também profeta, como Jeremias também. Põe na sua boca as minhas palavras. Cadê a palavra do Senhor que se ensina hoje?
Você chega numa igreja, querido, a gente pode marcar aqui, eu não estou falando mal das igrejas, eu não estou falando mal do pastor, mas depende na sua convicção, o que é a igreja e a convicção bíblica do que é a igreja. As igrejas são unidas, as igrejas de Cristo, fundamentada na palavra de Deus. Você chega num culto aí, querido, é a oportunidade para cá, é a oportunidade para lá, um canta aqui, um dança coreografia ali, e um vem, conta um testemunho aqui, conta um testemunho lá, e depois passa as ofertas, é campanha para isso, é campanha para o ventilador, é campanha para o piso, é campanha para o ar, é campanha para o carro do pastor, é campanha para tudo, e no final vem um pastor de fora, um preletor. Dificilmente você vê o pastor da casa pregando, tem que vir um de fora, e ele lê um versículo, começa, receba, que Deus está aqui, e o poder do Senhor, eu vejo Deus te dando uma chave, eu vejo Deus te dando um carro, é tanta chave que Deus dá, porque não tem mais carro nas concessionárias, de tanta chave que o povo recebe, é chave de casa, é uma casa que nunca vem, é um carro que nunca chega. Eu vejo Deus operando, eu vejo Deus te fazendo um trabalho, eu vejo Deus quebrando as correntes, eu vejo Deus te dando uma Bíblia, eu vejo Deus te dando um carro, eu vejo Deus te dando um cajado. Olha, Deus tem uma obra missionária na tua vida, Deus tem um trabalho evangelístico com você, e aquela pessoa recebe aquilo. Não que eu não creia nos dons, eu creio que Deus pode mostrar a sua vida toda. Nós vemos aqui o inefável neste lugar, nós vemos aqui o sobrenatural de Deus de uma forma tremenda. A igreja não tem dúvida disso, nós não brincamos com os dons do Senhor, só não cremos que Deus é palhaço. E começa a entregar profecia aqui, profecia ali, e receba o Espírito Santo, e receba a unção, e você sai dali, você não entendeu a mensagem, você não entendeu a palavra, porque é profético. Amós 8:11 diz que nos últimos dias haveria fome e sede, não de comida nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. E quando não é assim, eles vão pregar, e vai pregar, por exemplo, sobre Abraão, e o Senhor se revelou a Abraão, e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mandar. Essa terra emana leite e mel. E Abraão, ele sai dali, ele vai para o Egito, e quando chega no Egito ali, o faraó, ele quer a sua esposa, ele diz que a esposa é sua, e ele começa a contar história, ele não traz aquilo que está além da letra, que é as revelações do Senhor, e o povo chega na igreja com sede, chega na igreja faminto, não de comida nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus, e sai vazio. Sai com um monte de profecias nas suas vidas, profecias que não se cumprem, porque Deus não é moleque, Deus não é menino. Ele fala: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo e lhe serás concedido. E no texto que nós lemos do capítulo 1, no verso 12, diz que Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Então, se Deus falou realmente que dá uma chave de um carro, ele dá o carro, ele dá a casa, ele dá tudo. Mas antes de Deus te dar um carro, antes de te dar uma casa, antes de te dar o que você precisa, ele quer primeiro te dar a salvação eterna. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida, ele quer quebrar as cadeias, quebrar as correntes. Mas as pessoas estão indo para a igreja não em busca de uma libertação, elas não estão indo para a igreja não em busca do nome no livro da vida, que nem isso elas crerem mais. Elas estão indo para a igreja para alcançar um carro, para alcançar uma casa, para alcançar os bens dessa terra que a traça e a ferrugem ela consome. E esses homens não almejaram nada disso. Esses homens abriam a boca e pregavam a palavra do Senhor. E quando você é chamado para pregar a palavra do Senhor, está dizendo: estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca. Versículo 9, disse-me o Senhor: estou correndo um pouco por causa do tempo. Eis que põe as minhas palavras na sua boca. Olha, põe-te neste dia sobre as nações. Não foi sobre um lugar, sobre outro, mas sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, e para arruinares, e também para edificar e para plantar. Coisas terríveis. Eu te ponho para derrubar, eu te ponho para destruir, eu te ponho para arruinar. Que palavra é essa? O que o Senhor está falando com isso? Ponte neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares o domínio de Satanás do lado das pessoas. Eu te chamo para derribar os altares consagrados que não são a mim. Eu te chamo para arruinar todo o projeto de Satanás através do meu nome. E eu te chamo para edificar aquelas pessoas que estão caídas por mentira. Eu te chamo para plantar árvores que vão dar frutos, frutos dignos de arrependimento. Mas primeiro, para você plantar, para você edificar, você tem que arrancar, você tem que destruir, você tem que derrubar toda a doutrina falsa e mentirosa que Satanás implantou no meio do meu povo. A mentira que Satanás implantou no meio das igrejas, no meio das sinagogas. Essa mentira que está sustentada por esses homens que aos olhos humanos, aos olhos do povo, são a autoridade máxima de Deus. Mas eu não estou mais na vida deles, eu não estou operando mais no ministério dele. Mas por que, Senhor? Porque se desviaram da minha
palavra, por isso eu estou botando na tua boca as minhas palavras, para você não falar nada diferente daquilo que eu tenho lhe falado. Você chega numa igreja hoje, é cheio de cuidado. Eu não posso pregar determinada coisa, porque se eu pregar o povo vai levantar e vai embora. Se eu repreender, eu vai embora. Então eles estão preocupados em falar, sabe o quê? Aquilo que o povo quer ouvir. Mas Deus, Ele não fala aquilo que nós queremos ouvir. Deus fala aquilo que nós precisamos ouvir. E com essa estratégia de não falar o que o povo precisa ouvir, mas de falar o que o povo quer ouvir, as pessoas têm entrado na igreja vazias e têm saído na igreja vazias. As pessoas têm entrado na igreja oprimida e têm saído da igreja oprimida. Têm entrado na igreja com a sua vida espiritual morta e têm saído sepultada. Mas aqui neste lugar, as pessoas têm entrado mortas e têm saído com vida. Têm entrado caída e têm saído de pé. Porque neste lugar nós abrimos a boca para falar somente o que o Senhor põe em nossa boca, que é a sua palavra. E hoje eu vejo que uma pessoa chega na igreja, e quando ela chega na igreja, ela quer logo ser um instrumentista, ela quer logo ser um pastor, ela quer logo ser um bacharel, e quando o pastor vê que aquela pessoa tem desenvoltura, foi assim comigo. O pastor viu que era extrovertido, que falava um pouquinho, você tem que fazer seminário. Você vai fazer um seminário, tu vai fazer um seminário. Eu quero você aqui no seminário, tu vai fazer. Porque eu vou te levantar pastor, tu vai ser assim, tu vai ser assado, desse jeito. Mas eu nunca quis ser levantado a pastor pelo homem, eu queria um chamado do Senhor. Por isso Deus opera poderosamente, porque a glória não é nossa, é do Senhor. É do Senhor essa glória. Eu sou pastor há 5 anos, mas na visão dos homens era para mim ser pastor já há 15 anos. Que é isso, pastor? 15 anos não é, com 16 anos queria me consagrar pastor, e minha esposa é testemunha disso. Aonde com 16 anos? Mas o Senhor chamou Jeremias, era uma criança. Jeremias podia ser novidade, mas ele já tinha experiência viva com Deus vivo, que se revelou a ele face a face. Face a face. E queridos, esses homens entram na igreja hoje, e vai logo fazer um curso reconhecido pelo MEC. Você hoje faz faculdade de teologia, você é bacharel. Você sai de lá doutor. O MEC vai reconhecer que um adorador de escultura, ele vai para o inferno? O MEC vai reconhecer, queridos, que se você não viver pela palavra de Deus, vai para o inferno? O curso de teologia, para ser imposto como profissão, porque teologia hoje, teólogo hoje é profissão, eles são profissionais, tem mercado de trabalho para eles, amém, queridos? É profissão, eles têm salário e não ganham pouco. Então esses homens, quando chegaram ali, eles vão fazer os seus cursos, e quando saem do curso, eles já são aptos a abrir uma igreja. E ele sai dali e ele abre uma igreja. Então hoje tem igreja aqui, hoje tem igreja lá, hoje tem igreja acolá, hoje tem igreja ali. Você sobe essa rua aqui, essa próxima rua que você entra nela, você tem uma igreja aqui logo na esquina, você tem um ponto de pregação do lado de cá, você desce o morro, tem uma igreja quase uma de frente para outra, e quando tu vira na esquina tem outra igreja. Ou seja, são 5 igrejas, 5 em uma rua só. E quando você chega lá, a palavra é comércio, você chega lá, a palavra é coreografia, você chega lá, a palavra é glória para cá e receba para lá. Você anda em todas elas, querido, é a mesma coisa, porque são homens que receberam uma carteira dentro de sabedoria humana e abriram uma igreja. Mas, querido, eu vou falar para você uma coisa: aonde está o Senhor, aonde está a palavra, se o que é implantado ali é sabedoria humana? E Paulo fala: eu não falo de sabedoria humana, porque a sabedoria de Deus para o homem, ela é loucura, e a sabedoria do homem para Deus, ela é. E a palavra está fundamentada aonde? Chama um teólogo, bota sentado aqui no banco e vão falar de Bíblia, ele vai se perder. Estou mentindo, igreja? Os irmãos aqui vivem falando, foi conversando. Eles vão se perder. O camarada quis implantar uma doutrina, e eu pedi um texto bíblico, depois de ter mostrado vários. Ele fechou a Bíblia e falou que não queria mais falar sobre o assunto, sem mostrar um versículo bíblico. Eu não estou dizendo que somos melhores do que ninguém, mas eu estou falando que a palavra do Senhor nunca vai ser substituída por nada de razão humana. E com isso o povo está perecendo, o povo está destruído, o povo está se afundando cada vez mais em doutrinas contrárias à palavra de Deus, porque a palavra do Senhor não está sendo imposta e pregada. Agora, se a palavra do Senhor, ela não está sendo pregada, está sendo pregada a palavra de quem? Hein, irmãos? De quem está sendo pregada a palavra?
Mas aí, querido, Ezequiel profetizou sobre isso. Mas Jeremias também profetiza sobre a mesma coisa. Mas Ezequiel com mais detalhes, Ezequiel fala: ai dos pastores que apacentam a si mesmo. Ezequiel 34. Não apacentarão os pastores as minhas ovelhas? Vos vesti da lã, que era a roupa mais cara. Não acontece isso hoje? Comeis a gordura, que é a carne mais cara. Degolais o cevado, mas não apacenta minhas ovelhas. A fraca não fortaleceste, a caída não levantaste, a perdida não achaste, a desgarrada não tornaste a ligar, mas domina sobre elas com rigor, domina sobre elas com dureza. Por isso as minhas ovelhas se espalham, sem haver quem as busque, nem quem as procure. Aí está a diferença daquele que Deus chama, daquele que Deus consagra, daquele que Deus põe as palavras na boca. Este tem o coração do Senhor, tem a mente de Cristo. As 99 deixa no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. Hoje os pastores não são assim. Você entra dentro de uma igreja, você fica ali 1 ano, você fica 2 anos, você sai daquela igreja, ninguém liga para saber como você está. Ninguém vai na tua casa procurar. Se você estiver necessitado, precisando de alguma coisa, o pastor chega: eu vou ver o que eu posso fazer. E você continua com fome, continua com necessidade, continua com o seu problema. Pastor, vai na minha casa conversar comigo, e você fica esperando, chupando o dedo, e o pastor não vai, porque se cumpre Ezequiel 34. Não é eu que falo, é a palavra. É a palavra que fala. Onde você chega numa igreja, hoje tem envelope para você colocar o valor do dízimo, e o pastor chega ali e vê que tu ganha 10 mil reais, que tu dizima 1.000 reais, ele só falta te pegar no colo, ele te trata com carinho, ele te trata com amor, ele te traz para o convívio dele. Mas se você botar no envelope que ganha um salário mínimo, você fica varrendo o chão da igreja, você limpa o banheiro da igreja. Não que isso não seja uma bênção, é tanta bênção que eu faço como pastor, que você sabe disso. Mas ele passa por você e não tem tempo para você. Pastor, quero falar com você. Tá bom, depois eu falo contigo. Bota teu nome para falar comigo no gabinete. Aí vem o engenheiro: pastor, meu amado, como é que você está? Está tudo bem? Eu estou falando alguma mentira, irmãos? Eu estou falando alguma inverdade? É assim que funciona? Por isso, começou o nomezinho no envelope de dízimo. Porque aonde está escrito na Bíblia que eu tenho que botar o meu nome no envelope de dízimo? Aonde está escrito na Bíblia? Aonde está escrito que eu tenho que botar o valor do meu salário, que eu tenho que colocar o valor da minha oferta? Onde está escrito isso? Eu vou provar para vocês que os que fazem tais coisas, ou é um homem sincero, que está à frente de uma igreja, mas que aprendeu errado, ou é um servo de Satanás que está ali, transfigurado de ovelha, mas na verdade ele é lobo. Porque se o que esses homens fazem, Jesus contestar, é maligno, sim ou não? Então Jesus contesta: aonde, pastor? Quando for dares a tua oferta, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão. É sinótico isso, você vai saber. Mas ele está falando que ninguém mais pode saber. E a prova que ninguém mais pode saber é que ele fala assim: e o teu pai que vem em secreto te recompensa. Mas se eu boto o meu nome no envelope, se eu coloco ali o valor que eu ganho, o pastor vai saber, o tesoureiro vai saber, né? Até chegar até eles, muita gente vai ver. Tem igreja que coloca no quadro o nome, quem deu o dízimo e quem não deu o dízimo, tem no quadro. Quem já viu isso, diga amém. Tem no quadro lá, todo mundo chega: pô, fulano dizimou, Beltrano dizimou. Aí vem para mim com a historinha, dizendo assim: não, isso aí é para poder fazer o balanço. Tem que ter o balanço, por isso que coloca o nome, para poder ter aqui um balanço. Aqui tem um livro, ter ordem. Querido, entenda bem o que eu vou falar para você. Se o envelope fosse branco e não tivesse nome nenhum, e eles tirassem daquele envelope em branco nome nenhum, 1.000 reais, não seria o mesmo valor se o envelope tivesse com nome? Precisa ter o nome para fazer o balanço. Não é para saber quem dizima e quem não dizima, mas o Senhor fala para não saber. Se você não dizima, não, o problema é teu, a tua vida com Deus. Está escrito, está na Bíblia, mandamento. Tu sabe da verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Mas Satanás é homicida desde o início, diz a palavra em João 8,44, porque conheceu a verdade, mas não se firmou a verdade, porque nele não está a verdade, diz a palavra de Deus. É a tua vida com o Senhor. Mas vou deixar de te amar por conta disso? Vou deixar de ser igreja por conta disso? Então distorcem ou não distorcem a palavra de Deus? Distorcem.
Mas aonde veio colocar o dízimo com o nome? Aonde veio colocar o envelope isso? Da sabedoria humana, porque a sabedoria de Deus condena. Ela diz para não fazer. A sabedoria do homem diz que você tem que jejuar e faz as campanhas de jejum. Olha, essa semana é a campanha de jejum. O irmão chega na tua casa, eu estou em propósito, não posso comer. Olha, irmão, que luta, semana passada eu jejuei a semana toda. Foi uma luta, mas eu consegui. Mas a palavra do Senhor vai dizer. Aonde, pastor? Em Mateus 6. Se não me falha a memória, no verso 16. Vós, quando jejuares, não desfigureis o rosto, como faz os hipócritas, que andam pelas ruas com seu rosto transfigurado, para que todos vejam que eles jejuam, por digo que já receberam o seu galardão. Mas vós, os discípulos, quando jejuares, lave o rosto, para que não pareça contristado, para que ninguém, ele diz ninguém, nem pai, nem mãe, nem esposa, nem o periquito, nem o papagaio, ninguém, para que ninguém perceba, nem sequer perceba que jejuas, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Quando eu faço jejum, nem minha esposa sabe. As igrejas fazem o contrário disso, sim ou não? Sim. Eu estou pregando alguma mentira? Porque se eu estiver pregando alguma mentira, eu estou chamando Jesus de mentiroso. Mas sabe o que falam para a gente? Não é bem assim. Isso é heresia. Você é radical, o evangelho é radical. Somos radical, mas ninguém aqui passa necessidade. Somos radical, ninguém aqui fica de fora. Somos radical, a igreja é unida. Somos radical, não entra heresia. Não distribuímos objeto ungido, a rosa, o sal grosso, o copo d'água. Não fizemos campanha nem corrente. Se você me chamar uma campanha para orar 40, 50, 60 dias com você, eu estou dentro dela. Se você me chamar uma campanha para orar pela sua família, eu estou dentro dela. Me chama para uma campanha de salvação, eu estou dentro dela. Uma campanha de evangelização, eu estou dentro dela. Mas não vem no final da campanha colocar um envelopezinho para me colocar dinheiro, não. Porque a palavra do Senhor diz: ide pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, e não tomeis pelo caminho nem sandália, nem alforje, nem ouro, nem prata, nem dinheiro. E querem fazer eu acreditar que esses conferencistas internacional, que cobram 20 mil, que cobram 5 mil, que cobram 10 mil para pregar, você quer me convencer que Deus está na vida deles, desde que eles contrariam a palavra de Deus e quebram esse mandamento? Pastor, eu queria que tu viesse aqui na minha igreja. Tá bom, fala com a minha secretária aqui. Qual é o dia? Tal dia. Que hora? Tal hora. É tanto. Tem que ficar no hotel 5 estrelas. Tem que ficar nisso, ficar naquilo. Jeremias ficava no hotel 5 estrelas. Jeremias fez a vontade de Deus, sim ou não? Foi chamado, foi escolhido. Não foi, ele falou assim, eu vou estudar para ser profeta. Não, ele foi chamado, ele estudava a palavra, os pergaminhos. Isaías, querido. Isaías, a palavra diz, Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor, sentado num alto sublime trono. Isaías, ele tinha uma convivência íntima com Uzias. Ele tinha um amor íntimo, ele estava destruído, ele estava arrebentado, ele estava doído, porque ele perdeu quem ele amava. E ele podia ficar em casa chorando, podia ir para um shopping esfriar a cabeça, podia ir para uma praia para poder esfriar a cabeça. Não, ele destruído, ele vai à casa do Senhor, ele entra no templo, ele não vai buscar o Senhor só no momento de alegria, ele vai buscar o Senhor em todos os momentos, e ele entra naquele templo com seu coração ferido. Mas Senhor, coração ferido ou não, eu vou te louvar e te servir. E quando ele entra, a palavra fala, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, está lá em Isaías 6. E as abas das suas vestes tocavam o templo, e enchia o templo de glória. E eu olhei para o Senhor e vi que 2 anjos voavam ao seu redor, e esses anjos tinham 6 asas, com 2 eles tampavam o olho, com 2 eles voavam, e com 2 eles tampavam os pés. E aqueles querubins olhavam um para o outro e clamavam santo, e o outro santo, e o outro santo, santo. E eu olhando vi que a estrutura do templo se abalava. E um daqueles serafins pegou com uma tenaz uma brasa viva do altar, tocou-me na boca e disse o Senhor, eis que eu te consagro por profeta. Ele não fez curso, ele não fez teologia, ele foi buscar o Senhor com sinceridade, ele foi buscar o Senhor com inteireza de coração, e é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, e foi o coração dele quebrantado, foi o coração dele contrito, foi o coração dele sincero, que fez ele profeta. E não foi um profeta comum não, foi o único profeta que profetizou a vida de Jesus, do nascimento, a morte dele e a ressurreição, chamado como profeta messiânico.
780 anos antes de Cristo ele profetizou isso. Quando eu vejo Moisés ali, quando eu vejo Moisés que ele sai do Egito, ele passa aquele sufoco terrível, ele defende Zípora. Zípora chega para o seu pai Jetro: pai, eu trouxe esse homem, que esse homem me defendeu. Jetro recebe ele na casa dele, coloca por pastor de ovelhas. Ele começa ali a apacentar aquelas ovelhas, literalmente falando, ovelhas mesmo ali, animal. Ele apacentando, ele viu um monte fumegando, e o monte fumegava. Ele perguntava: o que tem lá em cima? Lá é a casa de Deus. O que é lá em cima? Lá é a casa de Deus. Ninguém sobe lá, ninguém pisa lá. É mesmo? É. Eu vou ficar aqui apacentando a ovelha? Eu vou ficar aqui, nada, ficar apacentando a ovelha, nada. Eu vou subir lá em cima. Todo mundo vai ver que eu subi lá em cima, e vão começar a me adorar, vão começar a me chamar para pregar em tudo que é lugar. Eu vou ter status, eu vou voltar a ter governo, eu vou voltar a ter moral no meio desse povo. Eu vou lá e vou subir para isso. Foi isso que Moisés falou? Não. Moisés ele foi lá em cima para buscar a face do Senhor. Se ninguém sobe lá para buscar esse Deus, eu vou subir, porque eu quero buscar, eu quero conhecê-lo. Ele começou a subir, e começou a subir, e começou a subir. Quando chegou lá, ele viu aquela sarça no meio de um fogo, onde a sarça não se consumia. E quando ele viu aquela sarça, ele virou o rosto. E quando ele virou o rosto, ele falou assim: eis que vou me virando para ver esta grande visão. E quando ele começou a se virar, quem busca a Deus, ouve a voz de Deus. Amém? Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Tira aquilo que tu traz do mundo, tira a tua razão, tira os teus conceitos, tira os conceitos de sabedoria humana, larga tudo, porque agora tu vai ouvir a minha palavra, tu vai sentir o meu poder, a minha presença. Tira a tua sandália, tira a tua razão, tira o teu eu, tira o teu ego, arranca tudo, porque o lugar que você está entrando é um lugar santo. Por você ter tido a ousadia de entrar na minha presença, e por você agora ter ouvido a minha voz, porque não é qualquer um que ouve a minha voz, só ouve a minha voz quem busca, só ouve a minha voz quem paga um preço. Não foi fácil para você subir esse monte, não foi fácil para você entrar nas trilhas por dentro do mato, não foi fácil para você passar pelos espinhos, passar pelas ortigas, passar pelos bichos, não foi fácil, mas você passou por tudo e chegou na minha presença, pois agora você ouviu a minha voz. E ninguém ouve a minha voz para ficar à toa, ninguém ouve a minha voz para pular e rodar e dizer que tem poder. Ouve a minha voz para fazer a minha obra. Portanto, a obra que eu tenho contigo é grande. Você vai lá no Egito, lá onde tu foi envergonhado, lá onde tu foi humilhado, eu vou te levar lá, porque aonde meu servo é humilhado, ele vai ser exaltado. Eu vou te levar lá, eu vou te usar com poder para libertar aquele povo. Moisés foi escolhido, ele não pediu isso. Ele não pediu isso. E os homens hoje não querem ouvir a voz de Deus. Eles querem ser pastores, eles querem ser presbíteros, eles querem ser diáconos, eles querem ser missionários, mas não querem ser servos, porque o servo é aquele que tem que obedecer e andar de acordo com essa palavra. Eu falei que a mensagem ia demorar e não comecei a pregar. E ele continuou. E a palavra continua. E a palavra vai em frente. E tem um homem lá que estava também tímido, que buscava somente ser um servo do Senhor, buscava somente obedecer Jonas. E tinha uma cidade de Nínive destruída. E foi Jonas: ó, tu vai pregar para Nínive. Como, Senhor? Eu? Não tem como, aquele povo é de coração duro, não vai escutar. Tu vai pregar para Nínive. Foi lá, desistiu no meio do caminho, caiu na boca de um grande peixe, dentro da boca do grande peixe se humilhou e falou: Senhor, eu vou ouvir a tua voz. Deus cuspiu fora, foi lá, pregou e ganhou Nínive para Jesus, ganhou Nínive para o Senhor. Não buscou, Deus o buscou. E foi assim. Ninguém chegou para Jesus e falou assim: eu quero ser teu discípulo. Não, ele passou a noite no monte orando, diz a palavra. Ele passou a noite no monte orando, orou durante toda a noite, desceu do monte e começou: segue-me, segue-me, e segue-me, e segue-me. Foi assim que Jesus fez, sim ou não? Mas hoje as pessoas querem chegar na igreja, querem determinar o que ela quer ser. Não, eu quero ser pastor, eu quero ser presbítero, eu quero ser diácono, eu quero ser um conferencista. O que me deixa bobo e abismado, irmãos, é que eles são levantados. E quando são levantados, diz: o Senhor me mandou te consagrar. Mas a palavra fala em Timóteo 3, 1 Timóteo 3,
Você pode abrir que está escrito dessa forma. Aquele que deseja episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja. Hoje você tem divisão de bispo, você tem divisão de presbítero, você tem divisão de pastores. Alguém sabe me dizer qual é a diferença? Nenhuma delas. Bispo, grego. Pastor, aramaico. Presbítero, hebraico. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas. É o significado para aquele que conduz o rebanho, aquele que tem aquele... Mas na igreja não, na igreja tem que ter essa hierarquia para um mandar no outro. Entendeu? O bispo manda no pastor, o pastor manda no presbítero, o presbítero manda no diácono, e assim é uma empresa. Mas lá não tem diferença. Aquele que deseja episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, casado, marido de uma mulher, honesto, sóbrio, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, torpe e ganância, moderado, não avarento, não contencioso, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, porque se não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que desobedecendo se não caia na condenação do diabo, e que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Da mesma forma, os diáconos. Aí você vê pastor com lá destruído, você vê pastor com os filhos que não se submetem a ele, você vê obreiros com a vida destruída, você vê diáconos com a vida destruída, e a palavra fala que eles têm que ser aptos para ensinar. Ensinar o quê? A palavra. Ah, pastor, mas esse texto não é suficiente para mim não. 2 Timóteo, 1 Timóteo é essa palavra, 2 Timóteo 2,15, quem sabe? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e manuseie bem a palavra da verdade. E é uma verdade. É uma verdade. Mas existe aqueles que Deus chamou, que Ele chamou, que Ele separou para a sua obra. Saulo, Saulo, Deus chamou. Deus chamou. E o que eu quero falar com essa mensagem hoje? Que você não pode olhar para a verdade das Escrituras e se calar. Se você olha para a Escritura, e a Escritura te revela uma verdade, a qual ela está sendo profanada dentro de um lugar, e você não pode falar assim, não, eu estou aqui por causa do homem. Não é por causa do homem, é por causa de Deus. A igreja pode estar errada, as coisas podem estar erradas. Não, mas eu estou aqui por causa do Senhor. O povo de Israel, os judeus, eles buscam o Senhor até hoje, sim ou não? Eles buscam de uma forma certa ou de uma forma errada? Porque negam Jesus como o Messias. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. São mais de 10 milhões de judeus, sim ou não? Eu estou colocando, a Bíblia fala que só 144 mil deles vão ser salvos e vão crer em Jesus. Então se eu estou lá por causa de Deus, não é isso? Eu estou lá por causa do Senhor, todos os judeus teriam que ser salvos, porque eles são o povo de Deus. Não é isso? Mas a palavra é bem clara em João 1, capítulo 11 e 12. João 1, versículo 11 e 12. Vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos quantos me receberam foram dados o poder de se tornarem filhos de... Ele veio para os deles, não recebeu. E vão pagar o justo juízo por conta disso. Mas o que eu quero falar para você é que você tem ouvido isso, você tem compreendido isso. Deus está te chamando. Abra a tua boca e pregue. Abre a tua boca e pregue. Sabe por quê, irmãos? Porque o negócio está muito sério. Liga a televisão, coloca no programa da Igreja Mundial do Poder de Deus, Bispo Valdomiro Santiago, coloca lá. Coloca lá, aquele mesmo que já mandou recado na televisão dizendo que vai me calar. Ele pode me calar, ele não pode calar o Senhor. Ele lançou agora uma chave. Quem já viu essa chave, diga amém. Ele anunciou a chave desta seguinte maneira. Presta atenção que o negócio é sério. Deus quer usar a tua vida. Não durma, porque a palavra fala, bem-aventurado aquele servo quando eu voltar a estar servindo assim. Ele lançou uma chave, ele anunciou a chave desta maneira, sem tirar nem pôr. Assim como Deus deu as chaves dos céus na mão de Pedro, o Senhor me deu uma unção, me deu uma autoridade para consagrar esta chave. E você vai comprar esta chave por R$153, porque simboliza os 153 de grande peixe. E você comprando esta chave, o teu lugar no céu está garantido. E se for mentira o que eu estou falando, desafio o Senhor a arrebentar a veia do meu coração, ainda me lançar no inferno. Então ele fez uma chave de plástico, cobra R$153,
E diz que se você comprar essa chave, o teu lugar no céu, ele está garantido. E as pessoas querem que prego e que eu não abra a boca para falar. R$ 153 você compra um pedacinho do céu. A gente vai ficar calado mediante a isso, irmão? Você tem a palavra na tua mão, tu vai se acovardar? Hein? O Senhor fala aqui, olha. Pastor, tu não pode falar isso. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me: o Senhor, eis que põe as minhas palavras na sua boca. Olha, ponte neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificar e para plantar. E as pessoas, não, é homem de Deus, está fazendo a obra do Senhor. Eles estão fazendo Timóteo 4, 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4 vai dizer, e o Espírito com letra maiúscula, expressamente diz, se expressamente é algo urgente, não é isso? É para acordar, o Espírito expressamente diz, que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Apostatarão da fé, andaram para trás, se desviaram do santo mandamento do Senhor. A gente vai olhar e vai ficar calado? Tem pessoas que não querem mais pisar dentro da igreja, sabe por quê? Porque ouve que Jesus cura, salva e liberta, entra na igreja e sai do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a verdade está sendo profanada. Tem uma lista de grandes empresas, aquelas batatinhas que vem numa lata redonda, já viu? Aquela batatinha que é cara. Qual é o nome daquela Frigels? Qual é o nome? Pickles, é uma delas. Então são várias empresas que sustentam a igreja de Satanás. A gente prova para você isso, a gente tem como provar para você isso. Que sustenta, que dá um dízimo na igreja de Satanás. A igreja do diabo, que foi fundada nos Estados Unidos. A igreja do diabo, ela existe. Templo do diabo, Bíblia de Satanás, ela existe. A Bíblia do Senhor não tem aqui, tem a Bíblia do diabo. Tem a igreja do diabo, você sabia disso? Entra na internet e bota lá, a igreja do diabo, ela existe. E quem sustenta ela, essas grandes empresas. Sabe quanto é o dízimo deles? 30%. É 30% o dízimo deles. Mas a palavra fala que qualquer um que mudar um ou tio dessa palavra é réu de juízo, de condenação. O próprio Valdomiro Santiago também. Você entra na internet e coloca o trízimo. Ele fala, irmãos, você não vai dar mais o dízimo, você vai dar o trízimo. Quem já viu essa reportagem, diga amém. Eu mando sempre a igreja ver lá. Não é para mim, irmãos. É 10 para o Pai, 10 para o Filho e 10 para o Espírito Santo. Você vai ficar com 70%. E vai dar 30% para o Senhor. A palavra dízimo vem de 10ª parte. Mas aquela obra, ela não é de Deus. Ela é de Satanás. E o dízimo tem que ser de acordo com a Bíblia de Satanás, que é 30%. E o povo está olhando isso, achando normal. A palavra vai dizer que quando Pedro entrou na casa de Cornélio, Pedro se pôs de joelho, Cornélio se colocou de joelho para adorar Pedro. Pedro falou, põe-se de pé, pois sou homem como você. Pois ali uma pessoa pede para consagrar a toalha, passa no suor dele e dá, está consagrada a sua toalha. E não é só ele não, irmãos. É muitos. Estão aí. Uma igreja lá em Magé fez o culto do cofrinho. Irmãos, traz o cofrinho. E levaram o cofre cheio. Agora apresenta o cofre para o Senhor e sacudir o cofre. E deram o cofre lá no altar. Nunca se viu tanto porquinho, tanto bujãozinho, até abelha de cofre tinha. E o outro lá falou que vai entrar também em Magé, vai entrar o cavalo branco de Apocalipse aqui. A igreja fica ligada, porque o cavalo branco de Apocalipse vai entrar, e a igreja explodindo, tá? Daqui a pouco me entra o pastor com um cavalo branco dentro da igreja. É verdade, irmãos. E o cavalo chegou para subir no altar ali, que era um altar grande. O cavalo começou a escorregar porque o chão era liso. E o cavalo, para se manter em pé naquele desespero, defecou em cima do altar. Defecou em cima do altar. E o povo dando glória a Deus e aleluia. E a gente vai ficar sentado de braço cruzado? Pastor, o senhor está falando para travar uma guerra com o povo? Não, eu estou falando para você abrir a boca e pregar a verdade. Eu estou falando que Deus não te chamou para tu pular igual pipoca para lá e para cá, não. Ele te chamou para você abrir a boca e pregar que é um Deus vivo, um Deus poderoso. Para você se levantar e pregar contra essas heresias, porque o Senhor está perto de arrebatar a igreja dele. E o teu parente está indo para o inferno. O teu amigo de trabalho está indo para o inferno.
A gente prega contra o catolicismo, não, porque adorar a imagem, tu vai para o inferno. Não, porque não pode adorar aquilo ali. Mas carregar uma rosa não vai para o inferno? Um sal grosso consagrado na igreja não vai para o inferno? Beber um copo d'água não vai para o inferno? A água ungida e consagrada não vai para o inferno? Beijar a mão do pastor, idolatrar um pastor, não vai para o inferno? Carregar um lenço ungido não vai para o inferno, irmãos? E a apostasia nos últimos tempos? Abre a Bíblia, 1 Coríntios 12. Não preparamos mensagem, é o Espírito Santo que fala, amém? De repente não é o que você queria ouvir nesta noite, mas de repente você precisa ouvir. Quem abriu, diga amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Versículo 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo parecem ser os mais fracos, são necessários. Os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, aleluia. Segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorro, governos, variedade de língua. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de maravilhas? São todos operadores de maravilhas? Têm todos os dons de curar? Falam todas diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Tu chega na igreja, todo mundo fala em língua. Tu chega na igreja, todo mundo sapateia no poder. Tu chega na igreja, todo mundo quer ser presbítero, todo mundo quer ser diácono. Ora, cadê a unidade do corpo? A palavra fala, se todo o corpo fosse olho, de que serviriam os pés? Já pensou um olho enorme rodando pela rua, hein, Sandro? Um olho grandão, falar para você, bom dia. Bom dia, seu olho. Uma orelha enorme. Não, orelha não. Bom dia, bom dia. Unidade, corpo. Mas a palavra fala que se um membro do corpo perece, todo o corpo perece junto. Se um membro do corpo ele é honrado, todo o corpo é honrado junto. Quem leva a honra, quem leva a glória nessas igrejas, nessas convenções, é o pastor. Vai ter um evento na igreja, o povo lava, o povo arruma, o povo ajeita, o povo faz a comida, o povo faz tudo, o pastor faz aquilo lá. Rapaz, que evento o pastor fulano de tal fez na igreja dele, hein? Que evento! Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Deus. Seja dado ao Senhor dos exércitos, ao Rei dos reis, ao Senhor dos senhores. Cadê as curas na igreja? Cadê as libertações? Cadê Satanás caindo por terra? Cadê o nome do Senhor glorificado? Cadê, querido? Cadê o povo que antigamente vinha passando o povo de Israel e fala, esse é o povo daquele Deus que abriu o mar vermelho? Agora não, agora ri do crente, zomba do crente. Eu quero ver rir de Elias. Não riam. Não riam de Elias, não. Chegaram para ele, homem de Deus. Ele olhou e falou, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma. Consumiu 50. E veio de novo mais 50, homem de Deus, se eu sou homem de Deus, que vier fogo do céu e te consuma, e consumiu mais os 50, aí veio outro todo humilde, homem de Deus, tenha compaixão de mim, usa comigo de benevolência, de misericórdia, eu tenho filhos, eu peço-te, por benevolência, vem comigo ao rei. É isso aí, tem que respeitar o servo do Senhor, tem que respeitar. Agora eu vou contigo. E hoje, zombam do crente, pisam no crente, riem do crente. Mas aqui Satanás não tem rido, não. Aqui ele não tem rido, não. Porque aqui é a palavra do Senhor.
O diabo manifestado numa mulher que cresceu 30 centímetros de altura aqui, que virou os olhos, que deu um urro aqui dentro, que o irmão saiu lá da outra rua e correu aqui por cima tal. Quando chegou na grade ele congelou, ele não conseguiu mover um músculo pelaquilo que ele viu. Uma menina que tinha os olhos verdes, bonito, ficou com os olhos pretos. A menina que eu olhava aqui para ela, batia no meu ombro, depois eu tive que olhar para cima porque ela cresceu. O demônio manifestou nela e falou assim: eu não sou essas pombagirazinhas que expulsam aí não. Eu não sou esse Zé Pilinta não, eu sou o segundo na hierarquia do inferno, e tu não vai botar a mão para me expulsar não. Eu falei: não preciso botar a mão, quem vai te expulsar é Jesus, tu vai cair por terra. Eu ainda não consegui entrar nessa igreja. Eu não consegui entrar nessa igreja, sabe por quê, meu irmão? Não é porque eu sou santo, porque o Jerônimo é santo, que o pastor é santo, nós somos falhos. Mas porque nesse lugar só se prega a palavra de Deus. Só se prega a palavra de Deus. Tanto que vem um contestar, a gente abre a Bíblia, se cala. Vem outro contestar, abre a Bíblia, se cala. E vem outro contestar, abre a Bíblia e se cala. E vem outro contesta, abre a Bíblia e se cala. E vem outro e abre a Bíblia e se cala, e se cala, e se cala, e se cala, e se cala. Porque contra a palavra de Deus não há argumento. Como é que Jesus venceu o diabo no deserto? Está escrito. E se está escrito que Jesus cura, Ele vai te curar hoje, aleluia. Se está escrito que Ele liberta, Ele vai te libertar hoje. Se está escrito que Ele quebra a cadeia, Ele vai quebrar a cadeia hoje. Se está escrito, querido, que se você crê nele, como revela as Escrituras, rios de água viva vai fluir do seu interior. Se você crê, tu vai sair daqui hoje ganhando almas para Jesus. Se está escrito que as portas do inferno não prevalecem contra a tua vida, ela não vai prevalecer. Se está escrito que o diabo vai vir por um caminho, deixa ele vir, porque ele vai ter que fugir por 7, diz a palavra do Senhor. Não almeje cargo, não almeje promoção, almeje ser servo do Senhor. Almeje ser um servo do Senhor. Almeje ser aprovado por Deus, porque não vai entrar na igreja pastor, no céu pastor, não vai entrar no céu presbítero, não vai entrar no céu diácono, não vai entrar no céu doutor em divindade, vai entrar no céu servo do Senhor Jesus Cristo. Eu estou convidando esta igreja a tomar uma posição diante de Deus. Abrir a boca e pregar a palavra, falar quem quer que seja a razão da sua fé, a pregar que Jesus cura, salva e liberta. Deus chamou você, você não é capacitado a ler a Bíblia e entender por qualquer motivo, você não é capacitado a ouvir essa palavra e arder uma chama no teu coração, você ter fome e sede de justiça à toa. Você não está ali, querido, tendo experiência com Deus à toa, você não veio para esta igreja à toa. Deus quer usar a tua vida. Abra a boca e prega. Moisés falou: Senhor, a minha falha é pesada. Muitos dizem que Moisés xingava palavrão. Já ouvi isso já? Não, ele era gago. Senhor, eu não sei falar, a minha falha é pesada. Abra a tua boca que eu cá. Senhor, eu sou uma criança. Não diga eu sou uma criança. O que eu mandar você falar, você abra a tua boca que Deus vai encher ela. Mas a boca só fala aquilo que o coração está. Você tem que ler Bíblia, meu irmão. Vós já está limpo pela palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Se vós estiveres em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo e serás. A boca só fala, o coração está cheio. Come Bíblia. Pega o livro da tua casa, joga tudo fora. Não quer jogar fora, joga tudo dentro do armário. Quando você lê a Bíblia umas 3 vezes, tu começa a ler livro. Porque se aquele livro distorcer a palavra e tu não conhecer a Bíblia, tu não vai saber se está sendo enganado ou não. Amém? Estou lendo um lá que eu já anotei umas 15 heresias. Nem comecei a ler o livro direito. Não consegui passar da 3ª página. O que tem de heresia na 1ª, 2ª e 3ª. Amém, queridos? Que Deus abençoe por essa palavra em nome de Jesus.